Olá, bom dia. Estou aqui de novo. Mais um dia para a gente conversar sobre a linguagem escrita, esse momento aí que a gente está passando. Hoje, eu vou conversar com a dramaturga e pesquisadora Wagner do grande Samuel Beckett, Cláudia Maria de Vasconcelos, que está me escrevendo em inbox, como todos fazem. Deixa eu vê-la aqui. Vamos ver o que ela está perguntando. A gente vai conversar com ela sobre o Samuel Beckett, né? Este grande autor que fala muito sobre mundos parecidos com esse que a gente está vivendo agora, né? Principalmente a peça icônica dele, que é Esperando Godot. Vamos ver aqui, cadê a Cláudia? Todo dia é a mesma coisa. Vamos ver aqui, Cláudia. Olá, gente, A Cláudia... Ela precisa vir aqui. Para ela poder entrar. Vamos ver se ela vem. Você desconhece... Ah, tá aqui. Você desconhece o Samuel Beckett, Wagner? A gente vai conversar com a Cláudia. Ela vai poder contar pra gente aí bastante dessa história. Vamos ver aqui. Pronto. Está entrando. Olá, Oi, Cláudia. Tudo tudo bom? bom? Tudo. E aí? Vamos conversar, né? É o único jeito que dá agora, nesse momento, né? Vocês estão bem aí? Estamos, né? Um mês aqui com uma criança de 9 anos, mas tudo bem. Ah, agora é aquele ditado que as pessoas falam brincando, o importante é ter saúde, vale bem, fica bem a calhar, né? Obrigada por você estar aqui. E a ideia é a gente conversar um pouco aí sobre esse autor que você tanto estuda, né? Que você sabe tão bem, que é sobre o Samuel Beckett, que neste momento, várias vezes as pessoas lembram dele, né? Pois é, eu fiz uma defesa de doutorado agora na Unesp, umas semanas atrás, e daí já estava no confinamento e era sobre Beckett. E daí todo mundo falou, gente, é muito Beckettiano, né? Tá nessa situação, né? Falando sobre Beckett, porque o Beckett tem mesmo, né, essa imagem, né, das figuras confinadas, né, Uhum. doentes, mutiladas, elas... Então tem essa coisa muito rápida que a gente identifica, né, com o Beckett, né, por exemplo, uma Winnie no Dias Felizes, né, ela está confinada dentro da terra ainda por cima, meio sozinha, né, mas então tem tudo a ver falar sobre o Beckett nesse momento. Então, eu abri lá uma caixinha de pergunta e quando se fala do Beckett, invariavelmente o que se fala é do Esperando Godot, né? Então, Uhum, as perguntas que vieram foram sobre o Esperando Godot, né? Você tem um uhum, livro no qual você analisou as 5 primeiras peças dele, incluindo, né, Esperando Godot. E uhum. aí eu queria falar, já juntar as duas questões para você, para a gente começar. Primeiro, por que o Esperando Godot é essa, né? O que tem aí de tão especial que é essa obra que se falou em Beckett, as pessoas que, enfim, sabem um pouco sobre ele falam do Esperando Godot. E por que o título do seu livro é Teatro em Pé? Bom, então, primeiro o Esperando Godot, né? O Esperando Godot foi uma peça que criou muito impacto no momento que ela foi apresentada, né, na década de 50. Você está saindo de uma época da guerra, né, da Segunda Guerra, e daí as pessoas não entenderam muito bem. Parece que as primeiras semanas de apresentação do Esperando Godot em Paris,
causou um estranhamento muito grande, mas o fato que foi um tipo de estranhamento, não que as pessoas estranhassem e ficassem quietas, elas estranhavam, conversavam e voltavam para ver de novo. Então teve alguma coisa que falou. Naquele momento, né, década de 50, tinha muito essa... Estava em voga a filosofia existencial, o existencialismo, né? Então as pessoas começaram a fazer leituras da peça pelo existencialismo, né? Mas não é a leitura que eu adoto, mas é uma leitura possível porque tem pistas lá, falsas, né, como sempre que o Beckett coloca. Mas então eu acho que o Beckett ficou muito famoso por causa do Esperando Godot. Ele já era um escritor reconhecido, ele já tinha lançado romances, ele já tinha lançado ensaio, era um cara, assim, pelo menos no meio, muito bem considerado. Mas o Esperando Godot lança ele às alturas e quando ele ganha o prêmio Nobel, eu acho que bem impulsionado pelo Godot, ele fala que ele estava ganhando o prêmio Nobel porque não tinham entendido a obra dele direito, porque se tivesse entendido não tinham dado. Mas, porque as pessoas pegaram muito essa leitura, né, que os dois personagens Esperando Godot são duas pessoas no mundo mais que não tem mais Deus, né, que está um mundo sem sentido e tal. E talvez não seja exatamente isso. A minha leitura, não só do Esperando Godot, como de outras peças do Beckett, é uma leitura metalinguística, né? Na verdade, o Beckett está discutindo, está dando aula de teatro, ou de um antiteatro, né, com as peças dele. Como assim? Porque uma chave de você ler assim, a palavra que define melhor a dramaturgia do Beckett é talvez. Ah, é isso, talvez. É aquilo, talvez. É só metalinguagem, é tudo talvez. Ele tem muitas camadas e ele não deixa você abocanhar. Mas facilita você ler as peças do Beckett pensando que ele tá dialogando com a teoria do teatro mais tradicional. Então, no Esperando Godot, todas essas expectativas aristotélicas são colocadas para baixo, elas são demolidas. Então, você espera que aconteça alguma coisa, não acontece nada, o Godot não chega. A peça começa, eles já estavam esperando, a peça termina, eles vão continuar esperando. Então, não tem começo, meio e fim, ela é meio circular. Por exemplo, e você vê que é uma peça que está pensando fazendo uma ontologia do personagem, uma peça sobre o personagem. Eles estão lá dentro de uma peça de teatro, eles não são uma pessoa, eles não estão representando eu e você. Eles são dois personagens de teatro submetidos a regras teatrais, como, por exemplo, abrir a cortina e você ter que começar a falar, ou agir, ou fazer alguma coisa. Eles não podem sair do palco, tem uma hora que o Estragon tenta sair pela boca de cena, não consegue, vai para a coxia, não consegue, vai para trás, ele fala, nós estamos presos num platô. Platô em francês é palco. Então tem essa... Então se você começa a entender as peças do Beckett como metalinguagem, e pensando na ontologia dos personagens, eles estão presos num jogo que eles não conhecem direito as regras, mas eles têm que dar conta daquilo. E esse jogo é interessante, que nesse jogo a gente é um personagem também importante, porque eles estão lá fazendo e passando tempo, e se desesperando, e tendo que ficar se confessando e fazendo coisas por nossa causa, porque a gente está vendo, está assistindo. E isso vai ficando, nas peças do Beckett, vai ficando cada vez mais terrível, e o nosso papel enquanto público vai ficando cada vez pior, né? A gente parece tipo um torturador dos personagens. Ele vai colocando a gente nessa posição. Então é interessante, então, são chaves de leitura que a gente vai aprendendo a encontrar na obra do Beckett, que facilita a leitura e torna a leitura mais interessante para o meu gosto. Mas uma coisa que se fala muito quando se fala do Esperando Godot é que eles estariam esperando a morte. Se faz muito essa analogia que você falou agora do teatro com a vida, né? Que a gente está aqui, começa, daí não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Teria essa questão aí que você falou, né? Com Deus que fica olhando a gente, enfim. Ele chegou a falar sobre isso? Como é que você vê essa Não, leitura? então, ele falou, se Godot fosse Deus, ele teria falado na peça. Se ele não fala, é porque ele não sabe também, não é Deus, eu acho. Porque, assim, na verdade, o que acontece? Tem um momento que é bem interessante, é um monólogo final do Vladimir, que é bonito, porque
O Pozzo e o Luck fizeram a última aparição, o Pozzo agora está cego, e sofrendo, né? Não entende muito assim o tempo que passa e tal, e eles vão embora, o Pozzo e o Luck passam por lá e vão embora, e daí o Estragon fica duvidando se eles passaram mesmo ou não, e o Estragon dorme, e daí o Vladimir fala assim, nossa, será que eu estou sonhando? Né? Será que realmente eles não tiveram aqui ou tiveram aqui? Ele fica em dúvida. E daí ele faz uma reflexão, ele olha para o Estragon que está dormindo e fala assim, para mim também alguém está olhando, para mim alguém também está falando, ele está dormindo, deixe-o dormir. Né? E daí, esse alguém que está olhando para ele não é Deus, é a plateia. A plateia está olhando para mim, assim como eu estou olhando para o Estragon e ele está inconsciente dormindo, alguém está olhando para mim. Mas quando ele fala isso, quem que está olhando para ele? Obviamente somos nós, o público. Então a plateia está olhando para ele e a plateia, se for esperta, ela vai se sentir incomodada. Olha, ele me capturou aqui, quebrou a quarta parede levemente, né? Então o público é confrontado, né? Alguém tá olhando para mim e dizendo, ele não sabe de nada, deixe-o dormir. Né? Então essa coisa que eles vão continuar nessa, movidos por essa força habitual da espera. Né? E isso tem a ver com, e essa coisa da repetição tem a ver, tudo bem, pode ter a ver com a vida das pessoas, mas tem muito a ver com o teatro. O teatro é repetição. Tem uma temporada, todo dia você repete aquela peça. Um livro é repetição, toda vez que você abrir o livro, esses personagens começam a viver. Então, esse jogo é interessante de você ler o Beckett pensando que ele está também nessa camada. Mas é interessante isso, porque a metalinguagem, quer dizer, o teatro que fala sobre o teatro, ele seria algo interessante, talvez, para uma camada pequena de pessoas que, né, trabalham com a questão da linguagem, do teatro, enfim, né, que não é o público, digamos assim, o maior público de arte do mundo. E aí isso tornou ele um dos autores, né, de teatro, assim, talvez, não sei se um dos mais lidos, mas dos mais citados, assim, né, quando vai se falar de teatro contemporâneo. Então, é engraçado isso, né. E o Beckett, ele, assim, hoje em dia parece que tem mais estudos sobre Beckett do que sobre Shakespeare. Pra você ter uma ideia, porque ele escreveu romances, escreveu contos, escreveu ensaio, escreveu poesia. Ele escreveu teatro, ele foi diretor de teatro. Ele, segundo lá o Lehmann, ele é o cara que abre o teatro pós-dramático. Né? Os continuadores do Beckett não necessariamente são escritores ou dramaturgos. Os continuadores do Beckett às vezes são pessoas da dança, da performance. Né? Ele abre para as artes plásticas, então ele abre uma fonte de inspiração e de estudos em muitas frentes, né? Então realmente ele é muito importante. Quando eu comecei a estudar o Beckett, assim, a sério, que eu fui fazer doutorado sobre o Beckett, eu fiquei meio desesperada para encontrar um recorte, porque ele é muito vasto, né? Lógico, eu queria fazer o teatro, mas mesmo dentro do teatro, se você pensar com quem que ele está dialogando, ele conhecia muito filosofia, ele conhecia artes plásticas, ele tem uma frequentação à Divina Comédia do Dante Alighieri pela vida toda, né? Então também as imagens do inferno estão muito evidentes nas peças curtas, né? Então, assim, é tanta informação, o cara que entendia de música, e tem peças que são formadas como partitura musical, tem peças que são coreográficas que você lê, você não entende, você tem que começar a se mover no espaço, né, para você entender o que é aquilo. Então, é muito vasto, né, então eu tive dificuldade de encontrar o recorte. Depois, esse negócio do Teatro Inferno, que foi o meu doutorado, né, é porque tem essa coisa do inferno do personagem que está preso lá naquele lugar eternamente, né? Então é meio por aí. E porque a palavra inferno é falada no Beckett, em todas as peças que eu analisei. Os personagens falam que aqui é o inferno, né? Eles falam isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da forma, né? Você foi falando que ele vai ficando cada vez mais, digamos assim, um teatro mais difícil, entre aspas, né? Mais confinado. Mas como é que essa grande, como o Lehmann falou, né, essa grande mudança que o Beckett traz também na forma, né? E a questão da rubrica, né? Tem até um livro
vários estudos sobre a rubrica em Beckett, do Luiz Fernando Ramos, que é só sobre a rubrica. Exato, E só explicar um pouquinho rapidinho o que seria a rubrica, para quem não sim. sabe. Bom, a rubrica são tudo que não é falado pelos personagens e que está lá como se fosse o autor dando indicações, né, das cenas, né, é rubrica. Isso se chama rubrica, né? Então você tem no Beckett rubricas assim, elas vão ficando muito precisas, principalmente depois que ele começa a dirigir teatro, né? Então ele começa a entender e daí ele começa a publicar os textos teatrais depois de ter alguma experiência na direção da peça que vai ser publicada. Então a rubrica é muito precisa, né? Mas então, as peças... desculpa, agora eu me perdi. Você perguntou, eu falei da rubrica, mas... Da forma, né? Da forma. Ele traz, o que ele traz de tão inovador? Assim? Por que ele é tão importante? Ele leva o teatro para uma espécie de... E a literatura também. Para uma espécie de aporia. Ele leva para um lugar que você não consegue ir além. Então, todo mundo que é influenciado pelo Beckett, autores como Harold Pinter, no teatro, ou então, por exemplo, Coetzee na literatura, tem que dar um passo atrás e ir para ir à direita, ou pela esquerda, ou pela diagonal, vai para onde quiser, mas não segue, porque ele vai num lugar que não tem sequência, não tem como, eu imagino. E daí abre essas frentes em outras artes, né? Então a questão da forma é essa, ele chegou num ponto como se ele tivesse chegado num muro, né, a partir do qual você não consegue mais, ele foi num limite da experiência, né, de linguagem e tudo. Mas é interessante ver, assim, eu estudei muito a questão formal, né, no meu segundo livro sobre o Beckett, que chama Samuel Beckett e seus duplos, Espelhos, Abismos e Outras Vertigens Literárias. É um estudo lindo, aliás, né? Então, é um estudo desculpa que tem cachorro aqui. É um estudo de duplicação, espelhamentos, né, e recursos literários de reflexão. Muito interessante. Eu coloco o Beckett em diálogo com muitos outros autores, não só de teatro, mas da literatura que fizeram isso também, usaram esses dispositivos, né. Então é um estudo formal. Então eu começo o estudo formal lá com Samuel Beckett, o Teatro Inferno Samuel Beckett, e continuo o meu estudo formal. E o que eu noto na obra do Beckett, do ponto de vista formal, que tem duas fases no teatro, né? Uma fase metalinguística principalmente, então que ele vai sempre estar revelando e desestabilizando algum esteio do teatro aristotélico, né? Então ele vai, então tem alguma coisa assim. Mas por outro lado, as peças, as últimas peças do Beckett, elas são experiências assim tão interessantes porque daí você não tem exatamente a metalinguagem, você tem peças que elas se transformam numa experiência que envolve o espectador, não mais como alguém que está meio separado daquilo, mas ele envolve de uma maneira que você entra dentro, você vira como se fosse um aspecto da mente daquele personagem que está em cena. Tem um mecanismo, é uma espécie, eu chamo de máquinas que trituram indiferença, porque leva a plateia para dentro da solidão, para fazer companhia para aquele personagem muito solitário, numa espécie de comunhão de solitários, é uma coisa tão linda, assim, que é difícil de eu explicar assim, mas se você quiser eu até tento explicar como é que funciona isso em algumas peças, mas é muito bonito assim, a maneira. Lógico que assim, o Beckett não é um autor, é muito bonito no sentido que ele consegue trazer personagem e plateia numa experiência muito forte, mas lógico que essa experiência é de muita dor, né? Essa experiência, ela não é uma experiência assim de uma comunhão feliz, é uma experiência de uma comunhão na solidão, né? Então são duas solidões juntas, uma coisa assim. Se você quiser, eu posso tentar falar um pouco disso, mas é interessante pensar um pouco, acho que para quem, né, pensa no teatro, assim, né? Como é que você traz essa experiência do espectador para dentro, né? Assim, e acho que essa é a grande questão para quem escreve teatro. Você também escreve teatro, né? A grande questão é a gente conseguir
ter essa relação com o Então, espectador. e o Né? que eu estou falando nem é uma questão assim, trazer para dentro da história para você prestar atenção e ficar mais envolvido, não é isso. São dispositivos mesmo como se você caísse dentro de uma areia movediça e ficasse lá dentro. Então, por exemplo, como é que ele faz? Tem uma peça do Beckett que a imagem da cena é dois caras exatamente iguais sentados numa mesa, chama Improviso de Ohio, peça da década de 80. Eles são iguais, eles estão sentados numa mesa, um lê um livro e o outro escuta. É isso. 20 minutos e ele leu as últimas páginas de um livro que já está terminando. Lendo uma história de alguém que perdeu um ente querido e foi morar na outra margem do Sena, né, na Ilha dos Cisnes, lá que tem no meio lá do Sena, e daí ficou muito solitário e de repente o ente querido manda uma pessoa para ler para ele. Para ler para ele, e essa pessoa é muito parecida com ele. Então, assim, quando a história que está sendo lida no livro, ela vai rolando, de repente você olha para a cena e fala, nossa, essa cena é exatamente o que ele está falando no livro. Então, e daí você está vendo aquele livro e ele fala, não, então veio o personagem, veio essa figura, trouxe um livro e começou a ler essa história. Então, é uma história dentro da outra. E quando você vê, você está dentro do livro. Você enquanto plateia, você vê que aquela imagem que a gente está vendo é uma imagem de dentro do livro. Aquela não é a realidade, aquilo é dentro do... Então a gente, como tem essa proximidade física, né, com o palco, a gente também está junto, a gente foi ficcionalizado e foi colocado dentro do livro. É um mecanismo que a gente fala mise en abîme, colocar em abismo. Que na literatura você coloca uma coisa dentro da outra, né? Então ele cria esse mecanismo, quando você vê no fim da peça, você está ficcionalizado, porque aquilo que a gente está vendo, ele tem um grau de realidade menor do que aquilo que a gente está ouvindo da história que está sendo lida. Então é muito interessante como é que ele consegue fazer isso. Então aquele autor que eu estudo, mas eu não consigo nem imitar, assim. Eu me inspiro no Beckett, assim como dramaturgo, eu me inspiro no Beckett, assim, pela atenção, pelo cuidado, pela ética que ele tem com o seu público, com o material que ele escolhe para trabalhar. Isso é muito lindo, né? Assim, desse ponto de vista, ele inspira, mas assim, como uma obra, não, é uma questão tão particular e é tão impossível fazer alguma coisa assim, que eu nem tento. E por que você chegou a estudar o Beckett, né? O que enfim, essa miríade de tantos autores e questões para serem estudadas, o que te levou, claro, você gosta dele e tal, mas por que estudar ele? O que nele te motivou a esse estudo mais apurado, assim? Então, quando a primeira vez que eu tive um contato com o teatro do Beckett foi muito impactante. Foi uma peça, não sei se você já ouviu falar, uma peça do Rubens Rush, que na verdade era um espetáculo com 4 peças curtas, chamava Catástrofe. Eu vi Com a no Maria Centro Alice Cultural, Vergueiro. Né? Eu acho que passou no Centro Cultural, talvez tenha passado no Ruth Escobar, eu não lembro direito onde é que eu vi. Mas eu tinha 19 anos quando eu vi essa peça, eu fiquei muito impactada, eu achei aquilo incrível. Eu conhecia o Beckett do Esperando Godot, mas aquilo eu achei tão incrível, mas eu não entendia. Eu vi que eu sentia que aquilo era muito especial, que aquilo tinha calado muito fundo dentro de mim, me intrigado demais, mas eu não tinha como entender, como dominar aquilo. E aquilo ficou uma pulga atrás da orelha. Naquela época eu nem trabalhava com teatro, nem queria ser autora de teatro, eu era muito jovem. E eu fiquei com o Beckett na cabeça por muitos anos. E comecei a ler a obra dele, começou a ser publicado, os romances começaram a ser publicados. E daí então eu comecei a seguir a obra do Beckett e daí fiz faculdade de filosofia, fui fazer meu mestrado em ética e política. E daí, no doutorado, que eu falei assim, não, esse autor está me perseguindo já, né? Daí eu já era uma autora, já estava trabalhando com teatro, já dava aula de teatro e tal, de dramaturgia. Daí eu falei, não, eu vou pegar isso aqui mais sério, porque eu quero entender direito. Eu ainda não entendia muito bem, né? Então foi uma vontade de tentar entender uma coisa que me intrigou por muitos anos, né? E eu continuo intrigada ainda, porque o Beckett Você não mata a charada. Quando você acha que você mata, você leva um puxão de tapete.
Ele é famoso muito por essas peças, né, que ficaram icônicas e tal, mas ele tem muitos trabalhos que você está falando um pouco também com essas peças as curtas, né, que são que ele escreveu. Qual que é, o que que tem nessas peças curtas, eu acho que essa que você falou do Rubens Rusch, eu não sei se eu vi essa, que ele montou muito Beckett, né, ele é o cara que estudou e que montou bastante, né. Eu lembro de uma peça dele com aquela boca, que era uma boca só no palco, nessas coisas, né, que ele vai cada vez, acho que condensando, né, as coisas, assim, até chegar nesses paroxismos da rubrique, da contenção, né. Como é que você vê essa questão das peças curtas e desse sufocamento que a gente está vivendo um pouco? Ele vai chegando no essencial. Então, por exemplo, tem o personagem, o Esperando Godot, todo mundo se mexe lá, mas está preso no palco. Em seguida vem o fim de partida, que o personagem ele já está paralítico e cego, e fala, né? Então já vai chegando assim no personagem central. Depois você vai ter uma peça que tem 3 personagens encerrados em jarros funerários, só com a cabeça para fora. E eles falam quando são iluminados. Daí você tem a Winnie que está enterrada. Então você vai... O que precisa para o teatro? Precisa alguém falando e ela precisa estar parada para você ver a centralidade daquele cara. Daí você tem uma peça como você citou, que chama Eu Não, é uma boca. Você olha no palco, a 3 metros de altura, tem uma boca descarnada. Por quê? Porque é o que importa olhar... É essa boca que vai falar, então tem só a boca. Mas não é só isso, né? A boca chama boca. Mas a peça foi escrita em inglês, e ela chama boca porque ela se remete a um personagem do Inferno do Dante, do nono círculo, que chamava Boca. E que estava mutilado já naquele lago de gelo, ele estava enterrado nesse lago de gelo, já sem nariz e orelha, porque sabe quando congela, cai os pedaços, né? E esse personagem chamava Boca, e esse personagem do Dante não queria também falar quem ele era, mas era o Boca. Ele chamava Boca mesmo. Então ele vai para onde importa. O que importa? É falar. Mas daí essa boca também não fala qualquer coisa, essa boca é um fragmento, então ela fala fragmentos. Ela fala em fragmentos, né? Um fragmento de vida, um fragmento de história, um fragmento de... Porque ela é um fragmento e ela fala em fragmentos. Então, a questão da forma e conteúdo no Beckett é muito pensada, né? Nunca tem uma imagem em vão. A imagem é muito importante, né? A imagem é sempre impactante, é aquela imagem que vai ficar na sua cabeça para a vida inteira, porque é muito forte. Fica mesmo, né? Fica mesmo. Fica não mesmo. É retórica, fica mesmo, né? Eu lembro, falando das montagens, claro, quando você lê também. Sim. Mas as montagens do Rubens Rusch, falando aqui com você agora, vem a imagem, não é toda peça que fica, né? A gente vê muita peça, né? Não é toda pois é. Fica, e eu tive uma oportunidade, o Rubens me chamou para fazer assistência de direção para ele, quando ele dirigiu Dias Felizes, que ele traduziu do francês, Os Belos Dias, né? Que foi o título. E daí eu aprendi muito, nossa, porque uma coisa é você estudar o texto teatral, né, no papel, outra coisa é você participar de uma montagem com um diretor que o Rubens, ele conhece muito, né, a vida dele, é um mestre, né, e, nossa, foi muito rico mesmo. Eu fiquei como é que você fala dessa diferença entre ler teatro e estar lá vendo a peça ser colocada no palco? Se tivesse que contar para quem nunca passou por essa experiência, assim, o que... Porque você, quando lê teatro, qualquer pessoa que lê teatro, ela faz uma pequena montagem na sua cabeça. Você vai lendo aquela peça várias vezes, essa montagem vai se sofisticando, vai recebendo mais informações e tal. No caso do Rubens, assim, além disso, né, que ele vai estudando aquilo profundamente, né, eu acho que ele tem uma conexão tão grande com o Beckett que eu imagino que o Rubens monta as peças do Beckett como o próprio Beckett montaria. Que não são as montagens mais inovadoras nem nada, mas elas são as montagens mais impactantes do ponto de vista humano. Né? Então, quando você vê, por exemplo, Os Belos Dias, era uma experiência, foi com uma atriz maravilhosa, com a Sandra Dani, uma atriz do Rio Grande do Sul. Ela é a Fernanda Montenegro do Rio Grande do Sul, assim, ela é maravilhosa. As pessoas saíam assim, tipo, muito tocadas, sabe? Assim, você ficava assim, nossa, porque tem uma coisa bonita também nisso, porque os personagens estão lá sozinhos,
confinados, né? Ela está enterrada até a cintura, mas em todos esses personagens ainda sobra alguma coisa humana. E quando eu falo humano, eu não estou falando, ai, que lindo humano, não, alguma coisa humana que revela coisas difíceis do humano para a gente, a nossa precariedade, a nossa dificuldade com a linguagem, como é que a linguagem nos domina, os nossos hábitos completamente irracionais, ele confronta isso, né? Então, é muito tocante, a gente se sente assim muito desarmado vendo uma peça do Beckett. Então, essa experiência com o Rubens foi maravilhosa, porque os atores estavam no Rio Grande do Sul, ela e o marido dela, que trabalharam na peça, e ele ficou 6 meses em diálogo com eles, estudando o texto, era trabalho de mesa pelo e-mail. E eu participei disso, foi muito rico, muito. Então, quando chegou todo mundo na sala de ensaio aqui em São Paulo, já tinha um estudo muito profundo, né? E a Sandra é daquelas atrizes que tem muito repertório, então ela... você acha que fica melhor fazer assim, 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 ou assim? 10 maneiras de fazer, sabe assim? Tipo, que ela trazia para enriquecer lá o processo. Então, foi um processo muito interessante, porque já tinha tido um estudo muito profundo na hora que chegou na sala de ensaio. E daí, como atriz grande, assim, dessas atrizes maravilhosas, nossa, foi um negócio foi um processo lindo. Pena que ele depois foi para o Festival de Porto Alegre, ele ganhou aquele prêmio da cultura inglesa, né? Estreou lá na cultura inglesa, mas não teve uma vida muito longa essa peça. Foi uma pena, mas uma peça linda. E para mim Renata tá falando. Fala. Não, eu ia falar só que eu achei que você tinha terminado, que a Renata está dizendo que essa live é uma aula. Acho que isso é um elogio. Eu lembro de ter visto uma peça que era com a Fernanda Montenegro e o Fernando Montenegro, lá no Cultura Artística, assim, que era aquela... eu acho que ela estava numa novela, assim, Fernando Torres, olha eu, Fernando Montenegro, Fernando Torres e a Fernanda Montenegro, lá no Cultura Artística. E lotado, acho que ela, se não me engano, ela estava fazendo uma novela na época, então ficava muito cheio, e aos poucos o teatro ia ficando vazio, assim, literalmente, as pessoas saindo assim em borbotões. Então, era uma coisa, era uma dupla experiência, ver o palco e ver as pessoas saindo, assim, era bem constrangedor. Então acontece uma coisa, isso acontece o Rubens Rusch fala na montagem, uma montagem que ele fez que chamava, como é que é? Agora esqueci o nome. Se a Vera estiver assistindo, ela viu que ela entrou. Como que era o nome lá da peça que ela fez uma peça com o Rubens Rusch? Então, ele falou para os atores, falou assim, ó, se dormirem no meio da apresentação ou saírem, normal, né? Faz parte isso. E por outro lado, o Rubens Rusch apresentou na década de 90, fim de partida, que ele chamava de fim de jogo. Não sei se foi no Amapá, em Roraima, um lugar assim longe, que você imagina que não tem esse gosto por esse tipo de teatro tão urbano, tão moderno e tal. E ele apresentou na universidade lá e disse que teve uma comoção, que os estudantes pediram para ele ficar mais um dia, para eles apresentarem de novo o que eles amaram, ficou todo mundo tocado com aquilo. E eles apresentaram de novo uma peça muito difícil, né? Que é Então, você vê que uma parte dorme, outra parte acorda, é uma coisa. Mexe de alguma maneira. Crepúsculo. É o Crepúsculo, isso, obrigada, Vera. 3 peças curtas, isso aí. Então, essa experiência que pode ser, que as pessoas falam muito quando falam do Beckett, que é um teatro difícil, né? Como é que você vê isso? Assim, a questão é essa, quer dizer, o próprio Rubens Rusch fala, pode dormir, pode sair, mas é normal? Como é que você vê essa questão Então, por exemplo, eu acho que para algumas pessoas é difícil quando elas vão muito esperando, vamos lá, vamos no teatro, depois a gente vai sair daqui e vai comer uma pizza. Se vai assim nessa postura, é difícil, porque ele vai fazer com que você não tenha vontade de comer uma pizza depois do teatro, né? Mas se você vai aberto para uma experiência nova, ou se você está em questão com alguma coisa contemporânea, ou com o próprio teatro, aquilo vai te pegar por algum lado. Então, então ele coloca assim, pode ter gente que saia da peça, mas quem fica
Eu acho que não, quando sai, não sai igual. Agora, tem uma coisa também, Paula. O Beckett é muito difícil de montar. Não adianta pôr um super ator e não ter todo um contexto de você entender aquilo como aquilo é, você entende? Então, eu não vi essa montagem da Fernanda Montenegro, mas eu acho que é difícil montar Beckett. E quando o Beckett é mal montado, é muito chato. Né? Então pode acontecer isso, eu não sei se como é que foi essa montagem, mas pensando em outras montagens que eu já vi, quando não é bem montado, quando os diretores ou os atores tomam muitas liberdades, liberdades mal pensadas em relação muito egóicas e tal, fica ruim. Porque você pode tomar liberdade, você pode tomar, mas você tem que conhecer bem o mecanismo, como funciona, e daí você toma a sua liberdade e é inteligente, tomada de partido, como você inovou um negócio já tão clássico, né? É possível, mas você tem que entender, você tem que estudar, porque senão fica muito chato. Daí Você trabalha com várias diferentes linguagens, né? Você estuda o Beckett, mas você também escreve teatro, escreve literatura infantil. Eu queria saber um pouco como é que esse estudo aprofundado, essa vivência que você está falando que você tem com o Beckett já há tanto tempo, né? Como é que você acha que isso vai influenciando nas suas obras, né? Porque eu li seus livros com meu filho, né? Tem uma questão da linguagem, que você fala que o Beckett ele vai, né? Vai até chegar aí no muro, no paroxismo da linguagem. Os seus livros infantis trazem palavras diferentes, palavras, digamos, que não estão muito no léxico infantil, forçam um pouquinho também esse vocabulário. Queria que você falasse um pouco dessa vivência, que isso você acha que traz para o seu próprio trabalho. Então, eu não sei, eu não consigo relacionar o Beckett com a minha obra infantil, assim, mas assim, o que eu falei para você, talvez, assim, uma coisa que é muito legal de estudar autores como o Beckett, podem ser outros, é uma espécie de ética, de uma responsabilidade pelo material e pelo público. Não que ele tenha cuidados, mas ele, de alguma maneira, ele não trata o público como massa, ou como ele tem ele atinge de alguma maneira pelo tratamento daquele texto, muito bem cuidado, muito bem pensado em cada detalhe, não tem uma palavra em vão, não tem uma rubrica fora do lugar, é tudo muito cuidado. Então, nesse sentido, é legal, assim, porque para a criança a coisa mais importante é o cuidado, né? O cuidado é tudo. Para a criança, você não pode passar preconceitos seus, ou preconceitos sociais, ou qualquer que você tem que criar um espaço de criatividade, de liberdade e de compartilhar valores importantes, né, para ela topar estar nesse mundo que a gente está deixando, né, oferecendo para elas, né? E elas vêm para renovar. Melhor, o que você chama de ética? Você até tem um curso, né? Um curso sobre ética, né, nessa escrita. O que você chama de ética? O que eu chamo de ética no Beckett não é que a obra dele tenha nenhum pensamento sobre ética, é só o respeito no tratamento do material. Então é muito bem pensado, não tem nada jogado fora lá, é tudo muito bem estudado. Então, quando você tem um artista que ele se preocupa tanto com isso, é um presente para nós, público. Né? Então, existe uma espécie de ética e também porque ele não deixa a gente adormecer, não deixa a gente ficar nos velhos hábitos. A obra do Beckett, ela nos leva a tomar consciência, e que é a coisa mais importante do humano, é tomar consciência, é ter consciência. Né? É sair dos automatismos, né? Então a obra do Beckett é ética nesse sentido, ela não é conivente com esse mundo massificado dos automatismos, da falação e de tudo. Não, ele propõe alguma coisa contra isso, né? Então nesse sentido eu acho ético e político, né? Uhum. Mas quando você fala isso na literatura infantil, como é que na literatura infantil então, na literatura infantil é isso também, você tem que ter todo um cuidado, por exemplo, uma pessoa nihilista, ela não vai poder escrever para criança, não pode, você tem que acreditar que o mundo é possível,
Porque como é que você vai falar que o mundo não é possível, que a comunicação não é possível, que a linguagem não é possível de ser entendida se você, para uma criança? A criança vem para renovar o mundo. Ela é a renovação do mundo. Se você tem que mostrar que esse mundo vale a pena ingressar nesse mundo, com todos os problemas que ele tem, mas que vale a pena. Então, isso é uma postura ética em relação ao mundo e que você compartilha com a criança. Lógico que o mundo, se você também faz uma coisa muito idealizada, né? Eu lembro que tinha um programa de televisão que a minha irmã proibiu meus sobrinhos de assistir quando eles eram pequenos. Era um dinossauro cor-de-rosa. Não sei se chamava Barney, pode ser. Barney. Que era tudo era tão cor-de-rosa, tudo era tão fofinho que ela falou assim, gente, tá demais isso aí, né? Então, esse aí tá enganando a criança, não é bem assim. Mas você tem que mostrar, o mundo é difícil, o mundo é complexo, o mundo é legal, o mundo é cheio de desafios, então isso é uma ética na relação com a escrita infantil. Você tem que gostar do mundo comum, é um mundo comum, né, que a gente tem que compartilhar com essas crianças. Então tem certos tipos de pessoas não deveriam escrever para a criança, porque elas vão impedir que a criança tenha vontade de topar essa aventura. É meio por aí que eu penso. Nunca pensei nisso, nesse sentido, interessante. É quase como se fosse o oposto, um pouco, da proposição beckettiana, nesse sentido, assim? Porque na verdade não, porque o Beckett ele também está falando assim, acorde, pare de ficar nos seus velhos hábitos, vamos acordar. É um pouco isso que ele te dá, tudo bem, com um soco no estômago, mas é um pouco isso que ele faz. E para a criança não, é assim, seja criativo, tenha consciência que você está no mundo, ele tem muitas cores, ele é muito diverso, ele é muito difícil, mas vamos lá, você vai me ajudar a transformar isso num lugar possível. Então acho que é um pouco... Porque o Beckett, apesar de parecer um autor do cinzento, do sombrio, na verdade, ele fala para nós adultos, né? Ele não é um autor infantil, né? Ele está falando para a gente, né? Então, ele está falando uma coisa que eu acho que é muito boa, assim, tipo, para de delirar, ele está falando, pare de delirar, né? É um pouco isso. A gente falou bastante do Beckett na questão do teatro, né? Você sempre fala que ele tem ele escreve para outros formatos também, né? Como é que você vê essa outra parte da obra dele, né? Tem os romances que são simplesmente incríveis, assim, mas uma obra que eu acho interessante, que as pessoas que estão assistindo a gente, se tiverem curiosidade de ver no YouTube, tem as peças para televisão, são peças curtas para televisão que o Beckett gravou e que estão disponíveis, muitas delas estão disponíveis, e que foram gravadas, algumas foram gravadas na Alemanha, outras pela BBC, em Londres, então é um material muito legal. Então, por exemplo, tem uma peça chamada Quad, Q-U-A-D, que é uma coreografia, é como se fosse um objeto visual, assim, são os personagens que ficam andando num quadrado, é quase uma dança, eles entram para esse quadrado e fazem um circuito completo nesse quadrado, esgotando todas as possibilidades de caminhar por esse quadrado em interação com outros, né, personagens que entram. É muito interessante, assim, é incrível, é hipnótico, né? Então, acho que as pessoas poderiam curtir ver essas peças curtas, porque o Beckett, isso que é legal, ele é um cara assim, vou fazer teatro, daí ele entende o que é o teatro, e ele faz umas peças que elas são metalinguísticas. Ele vai fazer cinema, ele fez um média-metragem com o Buster Keaton, que chama Filme. O filme chama Filme, lógico, é um filme sobre o filme, né? Então, sobre o cinema, as possibilidades do cinema. Daí ele vai fazer peça de televisão e, de alguma maneira, ele está dialogando com a televisão, com os mecanismos televisivos da época, né? Com as possibilidades. Então, é muito legal, né? É um estudo de linguagem, assim, muito interessante. Mas não é só um estudo de linguagem, também te confronta com coisas muito interessantes, assim, por exemplo, ele tem uma peça que eu recomendo também, que chama Nacht und Träume, que chama Noite e Sonhos, é uma canção do Schubert, e é uma peça que tem um sonho dentro do sonho, é muito legal, e é uma peça de televisão e funciona porque, sabe aquela coisa da televisão, que você dorme, daí aparece uma janelinha aqui com o seu sonho,
E, sabe assim, tipo, ele brinca com isso, mas dentro de um registro muito sério. É uma peça muito séria, ela é muito... ela é triste também nessa peça, mas vale a pena ver, porque ele está dialogando com essa linguagem. Por exemplo, o Beckett tem peças radiofônicas, muitas peças radiofônicas super interessantes, e que elas são feitas assim para um espectador que não está vendo, então tudo se resolve no som. Essa é uma aula do que é uma peça para rádio. Né? Então, enfim, vale a pena. Você pega qualquer estilo, né, do Beckett, qualquer gênero que ele está praticando, é uma escola. Ele também brinca um pouco com a forma, ele vai também naquilo que com que ele está trabalhando, né? Se ele vai para televisão, ele brinca com aquela forma, ele vai pegando e trabalhando não só conteúdo e forma de um jeito muito próximo. E ele vai contestando aquela forma também, ele vai vendo os limites daquela forma. Né? Então, isso que é interessante. Ele vai lá, o que essa forma tem de mais especial e qual que é o ponto fraco dessa forma? Então eu vou mexer nisso, porque isso dá conta da forma. É o melhor e o mais frágil daquela forma. E ele vai lá e mexe com aquilo, e aquilo fica muito forte. Porque mesmo que a gente não entenda que ele esteja fazendo isso formalmente, mas o fato dele estar trabalhando com a forma, ele está duplicando de alguma maneira alguma coisa que a gente está ouvindo ou está vendo. Como então, assim? Porque você tá assistindo uma peça, né? Que ela fala sobre o que é uma peça, mesmo que você não esteja prestando atenção nessa camada metateatral, você está tentando achar que tem uma fábula lá, essa camada metateatral, ela meio que, quase subliminarmente, num primeiro momento, ela vai reforçando, isso é uma peça, olha, tudo que você está querendo não está acontecendo, mas é uma peça que está falando de como... ver uma peça, de como a peça funciona. Tá mostrando a peça pelo avesso, como que como é que o teatro que a gente espera já não funciona, já não é mais tão impactante, é um hábito. Isso é legal ver no Beckett, né? Então, o hábito de que vai acontecer alguma coisa, o hábito de que tenha começo, meio e fim, o hábito da causalidade, o hábito de que a gente tem que ficar lá, o personagem tem que se confessar pra gente, são hábitos, e a gente, enquanto público, a gente também tem que se questionar, né? O que a gente está fazendo ali? Trabalhar um pouco os automatismos, né? Acho que nesse momento que a gente está vivendo é um pouco isso também, né? Você se vê numa rotina que de repente suspensa, você tem que pensar, por isso talvez que se fale tanto no Beckett nesse momento, né? Eu acho que o Beckett nesse momento é legal porque justamente eu acho que o que está ficando claro é que o automatismo não é o que a gente está vivendo agora na nossa quarentena, era tudo que a gente estava vivendo antes, que estava muito errado, estava no automático, um estilo de vida completamente perverso, se você vê em todos os níveis, assim, do turismo, do meio ambiente, da política, tudo uma porcaria, sabe assim, tudo errado, tudo exagerado, tudo no automático, assim como se você empurrasse aquele estilo de vida e todo mundo fosse junto naquilo, sem pensar que estava errado. Então eu acho que essa quarentena, assim, tipo, ela tem uma coisa positiva, apesar de negativa, porque está morrendo muita gente, isso é muito desesperador, né? Eu fico mal. Mas, por outro lado, é uma coisa assim, tipo, a gente está levando presta atenção, assim, sei lá de onde que está vindo isso, né? E que... Então eu espero que muita gente tenha não saia do teatro, que nem fazem com a peça do Beckett, assim vão embora antes, mas que percebam que tem aí uma coisa para ser repensada. Eu ia te perguntar isso lá atrás, mas a gente foi vindo aqui, tem uma curiosidade, né, dele ter trabalhado com o Joyce, né, dele ter sido secretário dele ter convivido bastante, e dele se relacionar muito também com esse momento que ele vivia, com a linguagem, né, esse estudo que ele tinha muito profundamente do momento, enfim, da literatura, do teatro. Queria que você falasse um pouquinho isso para a gente, falasse como é que é essa vivência dele, como é que isso impactou, enfim. Então, eu acho que o Joyce foi o grande, né, escritor irlandês, o Beckett é irlandês também, né, e que daí
O Beckett vai para Paris, o Joyce está em Paris também, eles convivem, e o Joyce tinha, pelo menos na época lá da escrita do Finnegan's Wake, né, um grupo de jovens que ele secretariavam ele no sentido de fazer pesquisa para temas que ele ia colocar no Finnegan's Wake, né? Então ele não ia ter tempo de estudar tal assunto, então essas pessoas faziam um estudo para apresentar para ele incluir isso. E o Beckett, no primeiro momento, enquanto escritor, que é antes de fazer teatro, ele é muito influenciado pelo Joyce. Você pega uma obra como Murphy, eu acho que é um romance, né, que ainda tem coisas joycianas, mas antes ele tem momentos bem joycianos, assim, de trabalhar com uma profusão da linguagem e tal. E depois o Beckett vai ser o contrário do Joyce, né? Ele vai para o pequeno, para o menos, para a falha, para a impossibilidade de comunicação. Ele vai para outro lugar. E o Joyce é a totalidade da linguagem, né? Então o Beckett ele escolhe um outro caminho completamente diferente. Mas tem um momento que ele está junto com o Joyce de alguma maneira. Ele é influenciado pelo Joyce. Tem essa questão da pesquisa da linguagem, né, e da forma, né, que é uma coisa muito... quando a gente fala disso, hoje em dia se fala muito nesses dois autores também, né, que eles trouxeram de novidade nesse sentido. Um pela totalidade, um pela potência e o outro pela impotência. O Joyce é tudo, né, tem um universo, tem todas as referências do mundo, todos os trocadilhos, tá tudo lá. No Beckett tem também muita coisa, mas... numa escala menor, de modo que os textos dele vão ficando cada vez mais curtos, e por ficarem mais curtos, né, aquelas poucas palavras, aquela única imagem no palco, ela fica grandiosa, ela vira também um grande universo, mas por caminhos diferentes. Interessante, nunca tinha pensado nessa dicotomia, enfim, nesse avesso do outro, né, bacana. A gente vai se encaminhando para o fim, eu falo sempre que é muito louco, porque parece uma hora, quando você fala conversar uma hora, parece muito, quando a gente está aqui é sempre pouco. Rápido, muito, rápido, que legal. É bom. Eu queria que você falasse, nesse final aqui, o que você indicaria para as pessoas, né, assim, para elas tirarem um pouco essa ideia, essa tanta dificuldade de ler o Beckett, como entrar nessa obra, assim, talvez tirando essa ideia de que você não vai conseguir entender, como é que você sugere essa entrada na obra, esse olhar para essa obra e o que ler, assim, o que você sugeriria? Então, tem muita coisa boa, por exemplo, o Fábio Souza Andrade, que foi meu orientador na Letras, né, no meu doutorado, né, ele é tradutor do Beckett, ele está traduzindo todas as peças do Beckett, essas peças estão aí, disponíveis, né, para as pessoas conhecerem, ainda não está publicado as peças curtas, mas as peças curtas as pessoas também têm as traduções do Rubens Rusch, que é fácil de encontrar em PDF no Google, né. Então, você coloca lá Rubens Rusch, PDF, peças curtas, qualquer coisa assim, você vai encontrar. Mas tem as peças do Fábio, que são muito bem traduzidas, tem os romances, o Fábio traduziu o Murphy também, o romance, tem a Ana Helena Souza, que também é uma tradutora ótima, que tem coisas recém-saídas, assim, de prosa, companhia e outros textos. Tem muita coisa, é muito fácil de encontrar o Beckett atualmente, tanto a prosa, contos, que são as novelas, né, a prosa e o teatro, então é fácil da pessoa se localizar, e no YouTube tem muita coisa também. Mas aí você acha que o que seria, se você tivesse que dizer, olha, entra por aqui, o que você acha que... Porque é um caminho tão pessoal, assim, as pessoas começam geralmente pelo Esperando Godot. Eu começaria pelo Fim de Partida. O Fim de Partida, que é a segunda peça grande do Beckett, né? É a peça em que todo o teatro posterior dele, todo o pensamento posterior dele está colocado lá no Fim de Partida. O Fim de Partida, ele é uma peça dura, cruel, genial, e ela adianta todo o teatro posterior. Então, se a pessoa entrar pelo Fim de Partida, ela vai conseguir um diálogo muito legal com o que vem depois. Tá bom, e aí você acha que, então, dá para dizer que o Beckett não é esse autor tão difícil como pensam? Ele sim, tem que fazer um esforço?
Que dá para quebrar um pouco essa... Se você é você é uma pessoa que gosta de desafios, o Beckett é legal, assim, é maravilhoso, porque ele instiga, ele gera curiosidade, você, enquanto espectador, você quer entender o que aconteceu com você naquela 1 hora que você ficou lá sob a influência dele. Então, ele faz despertar na gente uma vontade de entender. Então, eu acho isso maravilhoso. Então, ele é difícil, mas ele faz a gente ficar mais inteligente também, porque a gente vai, se quer entender, vai estudar um pouco mais e vai mudar. Então, é um autor incrível. É difícil, mas é o bom difícil. Não é o hermético que não dá para... que é insuperável, assim. Bacana, Cláudia. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada a você. Várias coisas que eu não tinha pensado deste jeito, desta maneira, né? E você acha que é uma boa leitura para esse momento que a gente está vivendo aí? O Beckett e esse momento, como é que você faz essa analogia? Eu acho que se você está forte e quer enfrentar isso, é uma boa reflexão, assim, eu acho que é bom. Você vai ter uma identificação, talvez, com aqueles personagens lá. Eu acho que sim, mas não é uma leitura que você vai sair impunemente de lá, sabe assim? Então... Bom, a gente está com tempo também, né? Estamos com tempo, para enfrentar este maravilhoso e, digamos, difícil nesse sentido, mas maravilhoso autor, né? Parabéns pela live, foi muito interessante. Eu vou terminar um pouquinho, uns minutinhos antes, porque nos outros dias eu vou deixando para ir, porque a gente vai indo, aí de repente eu tenho que falar tchau, que tá acabando, cai. Que acaba, então tá bom. 59 minutos ele cai. Então a gente está uns 4 minutinhos aqui, mas pelo menos a gente termina de um jeito melhor. Eu agradeço, procurem, a Cláudia tem muitos livros, né, sobre o Beckett, livro infantil, tem teatro, tem muita coisa, né, Cláudia, para as pessoas acharem você, como é que faz? Não sei, para achar minha obra tá aí, a obra infantil está praticamente toda disponível na Amazon, em qualquer livro, né? E o teatro o teatro adulto quando voltarmos, né, para o mundo, né? Vamos ver se tem alguma coisa nova, mas os livros de Beckett também tem e-book, tem o livro físico também, acho que é fácil de encontrar. Tá bom. Tá ela bom, tá aqui também Paula? no Instagram, sigam, vai ficar disponível. Eu tô aqui então, eu tô assim no Instagram, se alguém quiser seguir, eu coloco algumas novidades de vez em quando. Cláudia Maria de Vasconcelos. Paula, obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com você. A Vera está perguntando, a live vai ficar 24 horas disponível no meu perfil aqui do Instagram, e mais para frente eu vou passar para o meu canal no YouTube, que é Simplificando a Escrita com Paulo Treco. Quando eu puser, eu aviso. Mas vai ficar 24 horas até amanhã no ar, tá bom? Obrigadão, obrigada pela presença de todos. Amanhã eu vou estar aqui com o Thiago Bechara falando sobre Fernando Pessoa, teatro de Fernando Pessoa. Uau, que legal. Então, tchau, Paula. Tchau, Saúde obrigada para todos nós. Tchau, tchau.